E aí, tudo pronto para aquela revisão de anatomia da coluna, daquelas focadas no que realmente importa para a prova? Então você chegou no lugar certo. A gente vai dissecar as estruturas-chave, as diferenças que são cruciais e, claro, as correlações clínicas que fazem toda a diferença na hora de responder uma questão. Sabe, a coluna vertebral é muito mais do que só um monte de osso empilhado. Ela é o nosso eixo. É ela que sustenta tudo, que transmite o peso do corpo para as pernas, permite que a gente se movimente de mil maneiras e, talvez o mais importante de tudo, protege a nossa preciosíssima medula espinhal. O nosso roteiro de hoje é bem direto ao ponto, tá? Primeiro, uma visão geral da coluna. Depois, a gente mergulha de cabeça nos tipos de vértebras, que é fundamental. Em seguida, vamos ver o que une tudo isso, discos e ligamentos. Aí a gente fala das falhas mais comuns e, para fechar, como identificar tudo isso nos exames de imagem. Então vamos começar pelo começo, com a visão geral. Entender a arquitetura da coluna e o porquê de ela ter aquelas curvas é o primeiro passo para dominar o assunto de vez. Olha que interessante, a nossa coluna não é reta, e isso tem um motivo. Ela tem curvas funcionais. A gente tem as curvaturas primárias, a cifose torácica e a sacral, que já vem de fábrica, sabe, moldadas lá na posição fetal. E tem as secundárias, as lordoses cervical e lombar, que a gente desenvolve depois, quando o bebê começa a firmar a cabeça e a dar os primeiros passos. E essa combinação de curvas é simplesmente genial. Elas funcionam como uma mola, distribuindo peso e absorvendo os impactos do dia a dia. Quando a gente anda, corre, pula. Se a coluna fosse reta, ela seria muito mais frágil e quebradiça. Ok, agora a gente entra numa parte que é, assim, essencial. Saber diferenciar os tipos de vértebras. Dominar isso é a chave, tanto para a prova quanto para a prática clínica. Pode acreditar. Mas antes de a gente ver o que é diferente, vamos alinhar o que é igual, né? Uma vértebra padrão tem um corpo, que é a parte da frente que aguenta o peso, e um arco atrás que forma o túnel por onde passa a medula. E desse arco saem umas pontinhas, que são os processos. Essa tabela é um mapa do tesouro. Olha só, a vértebra cervical é a mais delicada, tem corpo pequeno e, a diga matadora, um furinho nos processos transversos. É o forame transverso, só ela tem. A torácica tem o corpo em formato de coração e umas marquinhas para encaixar as costelas, as fóveas costais. Já a lombar, essa é a gigante, a barruda, tem um corpo enorme feito para aguentar muito peso. Agora, C1 e C2 são as diferentonas. C1, o Atlas, é a única que não tem corpo. É basicamente um anel de osso que segura o crânio e permite o movimento de sim. E C2, o Axis, tem uma peça única, o dente, que funciona como um pivô para C1 girar em cima, fazendo o movimento de não. E aqui vai uma dica clínica de ouro. Na sexta vértebra cervical, a C6, tem um tubérculo um pouquinho maior, conhecido como tubérculo carótico. Por quê? Porque em uma emergência com sangramento, dá para comprimir a artéria carótida contra ele para ajudar a controlar a hemorragia. É um ponto de referência super importante. Bom, já falamos dos ossos, os tijolos da nossa construção, agora vamos falar da argamassa e das ferragens que mantêm tudo no lugar, ou seja, os discos, as juntas e os ligamentos. Entre quase todas as vértebras, a gente tem o nosso sistema de amortecimento pessoal, o disco intervertebral. É ele que absorve os impactos e é feito de duas partes principais que trabalham em conjunto. A estrutura dele é incrível. Por fora tem o anel fibroso, que são várias camadas bem resistentes, tipo um pneu. E por dentro, o núcleo pulposo, um centro super gelatinoso, cheio de água, que é quem de fato distribui as forças e amortece o tranco. E para que essa pilha toda não desmonte, existem ligamentos poderosíssimos. Para a prova, foque nos dois principais. O longitudinal anterior, que fica na frente, impede que a coluna dobre demais para trás, e o longitudinal posterior, que fica por dentro do canal, segura a gente para não dobrar demais para frente. Simples, né? Certo. A gente viu como é o normal, como tudo deveria funcionar. Mas e quando as coisas dão errado? É aqui que entender de anatomia faz toda a diferença para entender as doenças. Uma das mais famosas, sem dúvida, é a hérnia de disco. Lembra daquele disco que parece um pneu? A hérnia acontece quando o pneu, o anel fibroso, rasga e aquele gel de dentro, o núcleo pulposo, vaza. O problema é que se esse gel encostar no nervo, aí vem dor, formigamento, fraqueza, tudo aquilo que a gente ouve falar. Aqui a gente vê duas situações bem diferentes. Na esquerda, a espinha bífida, que é um problema congênito, uma falha no fechamento do arco da vértebra lá na formação do feto.
Já na direita, o famoso bico de papagaio, a osteofitose. Isso já é uma resposta ao desgaste, ao envelhecimento da coluna. Agora, atenção, porque essa aqui é uma situação gravíssima. Lembra do dente da vértebra C2? Ele é mantido no lugar por um ligamento chamado transverso. Se esse ligamento se rompe, o dente fica solto e pode se deslocar para trás, esmagando a medula espinhal. O resultado pode ser paralisia dos 4 membros. É devastador. Para fechar com chave de ouro, vamos levar todo esse conhecimento para a prática. Vamos aprender a enxergar a anatomia e as patologias numa radiografia. É o passo final para consolidar tudo. Esse aqui é um clássico de prova, o sinal do cão escocês. Numa radiografia oblíqua da lombar, a imagem da vértebra parece mesmo um cachorrinho da raça Scottish Terrier. E a parte mais importante é o pescoço do cão. Se tiver uma linha de fratura ali, como se fosse uma coleira, esse é o sinal da espondilose. E a espondilólise, essa fratura no pescoço do cão, pode fazer com que a vértebra inteira escorregue para frente. E isso é a espondilolístese. Numa radiografia de perfil, como essa da imagem, fica super claro de ver o desalinhamento. Parece um degrau na coluna. E, para finalizar, essa tabela é uma colinha para a vida. Saber esses marcos anatômicos ajuda demais no exame físico. Por exemplo, se você palpar o topo da bacia, a crista ilíaca, você sabe que está na altura de L4. Isso é fundamental para saber onde fazer uma punção lombar com segurança. Outro ponto-chave, a medula espinhal geralmente termina no nível de L1. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Depois de ver toda essa arquitetura complexa, fascinante, fica a pergunta, né? Como será que a nossa postura do dia a dia, sentados por horas, levantando o peso do jeito errado, impacta cada uma dessas pequenas e delicadas estruturas? No fundo, conhecer a anatomia nos dá poder, o poder de cuidar melhor desse pilar que nos sustenta a vida inteira.